Bom, pessoal, prosseguindo, o nosso carregar usuário já está funcionando como a gente espera. Agora é o seguinte, quando eu edito, por exemplo, vou pegar uma aqui, o Pafuncio Silveira, não tem nenhum outro Pafuncio, certo? Vou editar ele, colocar Pafuncio Silveira de Oliveira e vou salvar. Beleza, salvo com sucesso, limpou o formulário, perfeito. Você vem aqui, Pafuncio Silveira não foi alterado, já é o primeiro ponto estranho, né? E se a gente for lá embaixo, Pafuncio Silveira de Oliveira está duplicado. Não é o que a gente espera não. Então é o seguinte, o nosso salvar está só cadastrando um novo usuário, não está fazendo nenhuma distinção se o usuário já está lá. Então a gente vai ter que adicionar essa regra, essa regrinha. Na verdade a gente vai terceirizar essa regra lá para o modelo. O modelo vai ser responsável por fazer isso. Aqui no nosso controle a gente só vai falar, ó, modelo, edita o cara, se vira. Vê se o cara já está cadastrado. É basicamente isso. A gente vai ter que fazer uma lógica para pegar o cara que a gente vai salvar e ver se o cara já está cadastrado. A gente vai fazer isso, tá? Para fazer isso, ó, a gente vai fazer algumas alterações no código que a gente tem. Primeiro, vamos lá no nosso modelo, vamos abrir ele aqui, ó. Vai lá na pasta model, vamos abrir o usuário.js, tá? Beleza. Exatamente, vou atualizar, vai ver agora. Vamos pensar o seguinte, o que a gente precisa para atualizar? O usuário a gente já tem, tá? O usuário, ele tá assim, o usuário tá no... O usuário já é o this, tá? O usuário já é o this. Então o usuário a gente não precisa. Mas qual que é a lógica do atualizar? Qual que é a lógica do atualizar? Lembrando que o nosso dado ele está gravado no local storage, em formato vetor. O que a gente faz para atualizar? O que é a atualização? Você incrementa o vetor. Incrementar o vetor? Certeza? Você aloca no vetor. Aloca no vetor. Na verdade, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que encontrar esse cara no vetor, certo? Se o cara que você está editando, quer dizer que ele já está lá no vetor. E é esse cara que a gente tem que alterar no vetor. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos ter que achar esse usuário, esse cara aí, lá no vetor. Lá no vetor. Como que a gente faz isso? Antes disso, daqui a pouco a gente chega no ID, mas antes disso, vamos pensar na lógica. O que a gente tem que fazer? Como é que a gente faz a busca? Vamos tentar. Isso, como é que a gente procura o cara no vetor? Como você apertar o botão editar, Isso, tem que delegar, mas vamos pensar no código mesmo. Como que a gente faz para percorrer o vetor e achar o cara? O que a gente faz para percorrer o vetor? For, certo? Então, primeira coisa, se a gente tem que achar o cara no vetor, isso aqui é um problema de busca, tá? É um problema super comum na parte de programação. Busca de elemento em vetor. A gente vai implementar uma busca bem simples, tá? É a busca mais simples que tem, que é por for. Então, a gente vai fazer um for, percorrer cada posição do vetor e comparar. O cara dessa posição é o que a gente quer? Não, então vai pro próximo. O cara que a gente quer o cara dessa posição é o que a gente quer? Não, vai pro próximo. Até o fim. Se for até o último cara, não quer dizer que o cara não está no vetor. E o cara não vai ser atualizado porque ele não está no vetor. Então é isso que a gente vai fazer. Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer esse for para buscar o cara. Vamos lá. Então for int, var i, melhor, né? Let i recebe 0 e menor que, e aí? Cadê o vetor? Cadê o vetor, hein? Usuários.length? Tudo bem, mas this.usuários? Será? Não. Você tem que chamar a parte de cima de buscar dados. Ah, entendi. A gente já tem um método aqui, né? Buscar todos. Esse cara nos traz o vetor, né? A gente vai ter que fazer algo tipo assim, ó. Let usuários recebe this.buscar todos. Até então a gente não tem a lista completa dos usuários. Agora sim. Agora tá certo. E aqui eu vou complementar o for, tá? O padrão. Usuários.length ismas. Fecha aspas. Perfeito. A gente já tem o for certinho para percorrer o nosso vetor.
Agora é o seguinte, a gente precisa achar o cara na posição certa. E para isso a gente vai ter que usar comparação. Um simples if já supostamente vai resolver o nosso problema. Vamos testar com o if, tá? Seguinte, eu vou fazer o seguinte, ó. Se this ponto usuário, perdão, this ponto usuário não, só this já é o usuário que a gente quer, tá? This é o usuário que ele tem. E a gente tem que comparar com usuários na posição i. Se isso for verdade, o que a gente vai ter que fazer? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai fazer... A gente vai fazer usuários na posição i receber is. Atualizar. Essa aqui é a atualização. Atualizar o vetor. Só que vocês vão reparar que a gente vai ter um problema aí, tá? Vamos ter um problema aqui. Não é tão simples assim. A gente vai ter um probleminha. Copiaram? Posso prosseguir? Beleza. Agora que a gente fez o método atualizar, a gente já implementou ele, vamos fazer o nosso usuário controller chamar esse cara. Vamos fazer o seguinte, ó. Para facilitar por enquanto, daqui a pouco a gente vai salvar automático. Mas para facilitar, o que a gente vai fazer? Abra um início.html. Lá no formulário, vamos duplicar esse botão de salvar. Dá até um Ctrl+C, Ctrl+V. E esse botão aqui, ele vai chamar, ao invés de salvar, ele vai chamar um atualizar, tá? Vou colocar aqui, ó, atualizar. Daqui a pouco a gente vai tirar esse botão, tá? E vai deixar automaticamente salvar, deduzir para qual lado ele vai. Então, vamos fazer isso aqui por enquanto, só para simplificar. Então vamos colocar assim, ó. Esse botão atualizar, quando ele for clicado, ele vai chamar um método do usuário controller, que a gente ainda vai criar lá, chamado atualizar, tá? Opa, só escreva certo, tá? Atualizar. Aí. Então vamos lá. Agora vamos abrir nosso usuário controller e vamos criar esse método atualizar. O método atualizar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar ele em cima do salvar por enquanto. Então, ó, atualizar. Ele vai fazer algo parecido com o salvar, tá? Ele vai colocar um let usuário, recebe new usuário, instanciar um usuário, né? This.ler usuário, chamar o método ler usuário, passando esse usuário aqui. Não fazer mais não, para direto aqui na atualização. Só ver um negócio aqui, tá certo. Vou chamar usuário.atualizar. Atualizar. Oi. Esse net usuário igual usuário, por que você não declarou no consultor? Oi? Por que você não declarou no consultor? Pode ser também, pode ser também. Tem as duas estratégias. Eu posso colocar um construtor que cria só um usuário e a gente fica reaproveitando ele, ou posso criar ele em cada situação. E você deixar isso no construtor é melhor, porque você não fica criando instâncias sempre, eu não fica ocupando muita memória desnecessariamente. Mas para deixar mais simples, eu deixei dessa forma. Mas depois a gente faz uma alteração no código para deixar no construtor. É uma solução melhor. Beleza? Vamos dar uma olhada agora. Então, ó, o que vai acontecer? Vou recarregar a página. Tá lá os dois botões. Não se importa com o CSS, tá? A gente vai tirar um botão. A gente vai deixar só o salvar. Vou editar o João da Silva. Então vamos imaginar o que vai acontecer. Quando eu clicar no botão atualizar, ele vai chamar o método atualizar do usuário controller. O método atualizar do usuário controller vai fazer, primeira coisa, criar um objeto usuário vazio, tá?
lê o usuário no formulário, ou seja, faz o mesmo processo do cadastrar até agora. Então, ele leu, criou o objeto e leu o formulário. Só que aí ele chama, ó, o atualizar do modelo do usuário, aquilo que a gente acabou de fazer também. Lá no atualizar do modelo do usuário, ele faz o seguinte, ele cria uma variável chamada usuários, que guarda todos os usuários cadastrados, que estão lá no vetor no local storage, e ele vai percorrer esse vetor. Para quê? Para tentar achar usuário que precisa ser atualizado. Esse cara aqui, o this é o João. É o João que a gente quer atualizar. E ele vai tentar achar o João lá no vetor que está cadastrado. É isso que a gente vai tentar fazer. Só que a gente vai ver um probleminha aí. Vai ver um probleminha. E eu já vou colocar em modo debugação lá para a gente ver isso aqui. O que vai acontecer? Eu quero ver o código acontecendo linha por linha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, em Source, nessa aba do inspetor de elementos. Vou abrir o arquivo JavaScript que eu quero inspecionar. Eu venho aqui JS, eu sei que é modelo, eu quero ver o modelo. Lá o usuário. Eu quero ver o que vai acontecer, ó. Deixa eu até colocar ele para baixo para ficar melhor para ver. Ó, eu quero ver o que vai acontecer exatamente aqui no atualizar. Não quero ver ele buscando, eu quero ver o que vai acontecer aqui, ó, nesse if. Quero ver o que vai acontecer aqui. Eu clico na linha e ele vai criar essa marcação para mim, que é um ponto de parada, nós chamamos, breakpoint, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele atualizar, aqui, ó, atualizar. Pronto. O que vai acontecer? O código chegou naquela linha onde eu fiz a marcação breakpoint, é o ponto que ele vai parar a execução, vai pausar, o mundo pausou agora, a execução toda pausou, e eu vou conseguir ver o que está acontecendo em cada lugar. Primeiro, quem que é o this? O this é o João, olha lá, coloquei o mouse em cima, ele já aparece para mim. João@gmail, João da Silva, tem um detalhe, né? Eu não atualizei o João, né? Deixa eu liberar aqui para eu corrigir isso aqui, peraí só um pouquinho. Libera, filho. Travou aqui, eu acho. Libera aqui. Aí, pronto. Na verdade, eu esqueci de atualizar o João aqui. Tá, é que tá perdendo. Deixa eu cancelar, vou ter que rezar pra ele cancelar. Tá, tudo bem, agora foi. Ó, vou editar o João da Silva. Colocar João da Silva de Souza. Tá? De Souza. Vou atualizar. Agora sim. Deixa eu aumentar. Beleza. This é esse objeto aqui. O que é o this? Objeto usuário. O que o usuário tem? Nome, e-mail, senha. Se a gente for ver e-mail, o e-mail eu não mudei. É João@gmail. A senha, não mudei. É 1, 2, 3. Agora o nome eu mudei, né? Coloquei João da Silva de Souza. Beleza. E agora a gente vai comparar esse cara dentro do vetor. O que o vetor tem? Tem esses caras aqui, ó. 18 caras aqui. Ei, maravilha, hein? Mas a gente sabe que o João da Silva está na primeira posição, né? Então, essa primeira comparação que compara esse cara com usuários na posição I, ó, que é o mesmo, né? É o João, ele tem que dar certo. Será que ele vai dar certo? Ele mudou o nome do João. Entenderam o problema? O problema é o seguinte, quando a gente atualiza o objeto, a gente não consegue mais utilizar ele como critério de comparação, porque ele já está diferente, entendeu? O João da Silva já não é mais João da Silva, é João da Silva de Souza, mudou. Não dá para usar o mesmo cara para comparar, ferrou. E agora? E agora, hein? Muitas vezes é por isso que a gente utiliza o ID. O ID é a forma verídica de você falar, o cara é o cara mesmo, é o CPF dele, tem certeza que é ele. Então se o cara mudou de nome, trocou não sei do que, eu sei que o cara é ele mesmo pelo código do cara, pelo CPF dele, pela identificação dele. Agora, dependendo do nome, dependendo de dados que podem ser alterados, não é fiável. Não é fiável. A gente a lógica, entendemos a lógica, mas ela está falha. A gente vai trabalhar para mudar isso aqui. Só que agora a gente vai ter que mudar algumas outras coisas também, né? Porque a gente não montou o nosso critério de geração de ID, né? O nosso ID não está sendo gerado. A gente vai ter que trabalhar nisso agora.
trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso agora. Vamos lá. Então a gente já sabe que isso aqui não vai dar certo mesmo. Vou recarregar, vou deixar ele cancelado aqui. E vamos voltar para o nosso código. Primeira coisa. O nosso, lá no modelo mesmo, tá? A gente vai ter que adicionar mais um cara aqui. Primeira coisa, pessoal, a gente vai ter que adicionar mais um atributo aqui no nosso modelo. This.id. Só que é o seguinte, esse id, tá para gerar ele agora. Porque o id é um negócio que eu vou dar para ele agora, no momento que construir. No momento da construção, do construtor. Quando eu der um new no usuário, eu já vou dar de graça para ele. Esse aqui. Você nasceu, filho, já toma o CPF na sua casa. Hoje em dia tá assim, né? Hoje em dia tá assim. Nasceu, toma CPF. É assim. Já pode fazer conta. Já pode fazer. Já pode se endividar, já. Já pode ter nome sujo. Né? E aí? Como que a gente cria o ID, hein? Olha, importante dizer. Para gerar ID, a gente tem que garantir algumas coisas. O ID não pode se repetir. É o básico, não pode se repetir. E aí? Um de cada vez, por favor. Hã? New alguma coisa? Você pode colocar como número zero e um dos métodos que você coloca o this.id mais. Incrementar, né? Começa o ID com 0, depois vai incrementando. Criou o cara, ID mais. Criou outro cara, ID mais. Sempre vai alterando. Só que tem problema. Também não. Quando você reinicia a aplicação, zera tudo. O ID que você tinha guardado aqui no código, que era 20 e pouco, você deu F5, ele volta a 0. Aí ferrou. Você tem que buscar o... Aí pode ser. A gente pode ou buscar o último cara, pegar o último ID do cara e fazer mais, ou a gente pode colocar um novo item no local storage, só para guardar o ID. Também pode ser assim. O último ID, né? Isso, ele tem algo assim. O banco de dados funciona semelhante a isso. Ele tem uma área onde ele guarda o último ID. Ele sempre, para gerar um novo ID, ele pega o último ID mais um. É assim que funciona o banco de dados. Ele tem essa lógica. Só que aqui, a gente pode fazer de um jeito mais fácil ainda. A gente pega pela data exata que ele fez. Pela data exata que ele fez. O momento exato. Como? Aqui mesmo. É mais simples do que parece. Ó, a gente faz o seguinte, new. Ó. Agora não é date time. Eu vou ter que dar uma olhada. Date, vamos colocar assim, new date. Agora, isso. Eu agora vou ter que testar, tá? Não lembro de cabeça qual que é o método que a gente utiliza. Mas a lógica é o seguinte: a gente instancia uma nova data que ele coloca um marco. Dia o ano de agora, 2018, mês 7, dia 28, hora tal, minuto tal, segundo tal, milissegundo tal. Aí sim. Porém, todavia, ele está pegando essas informações locais. Do equipamento. Sim. Se o equipamento estiver errado. Problema do que equipamento. Até porque a nossa aplicação é local. Não tem problema. Aí se o cara mudar a data. Interessante. O cara tem que ser muito cagado para ele conseguir cair no mesmo milissegundo. Mas assim, se ele mudar a data, é assim. Vamos colocar que sei lá, o cara tem que arcar com isso aí, né? Não, a possibilidade se torna muito pequena quando você trabalha no milissegundo. O cara tem que ser muito cagado. Como ele está pegando tudo, sim, né? Só que assim, o que a gente tem que entender é que isso aqui não é uma aplicação de mercado. Isso aqui você não vai utilizar de verdade. Quem vai gerar isso aqui não é o front-end. O back-end que está cadastrando o cara no banco de dados é que vai te dar, o ID do cara é esse. E o ID não é nem o nosso back-end que vai fazer, nem nossa API. É o banco de dados que dá. A gente terceirizado, sabe? Falou, não, a responsabilidade de dar um ID único já nem é minha, é do banco de dados. O banco de dados tem uma lógica ferrada para gerar isso aí. O Mongo, por exemplo, ele garante que o ID que ele gera é único no mundo inteiro. Porque pega o tempo em milissegundos, pega o IP da sua máquina e pega o MAC da sua máquina.
Ou seja, é único no mundo, de fato. Ele faz um mix desse negócio aí, né? Então é basicamente isso que ele funciona. Ou seja, a gente tem que fazer o nosso método alternativo, porque a gente vai ter isso pronto depois, né? A gente não precisa se preocupar. Mas assim, pode acontecer mesmo. Agora o cara tem que ser muito cagado para conseguir cair no mesmo milissegundo, né? Mudar a data. Hoje, quero bugar o sistema. Então vou mudar minha data para dia 28 de julho, hora tal, 17 horas, 35 minutos e não sei quantos milissegundos. Segundos, depois milissegundos, né? O cara vai ter um trabalhinho. Mas ó, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma nova data, pega a data exata e convertendo ela para um numérico. Um numérico que representa essa data. Vai virar um número, basicamente. Um número bem completão. Pra gente ver, ó, vou dar um exemplo aqui no console, ó. New, date, get time, né? Isso, aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ele gera uma data corrente. Se eu pegar de novo, ó, ele já mudou, tá vendo? Ó, mudou. Enfim, ele vai mudando, né? Ele vai pegando a data bem infiltrada. Vamos utilizar isso aqui já para resolver esse problema. A gente já garante que está solucionado. Só isso aqui. Agora é o seguinte, a gente vai ter que limpar o nosso local storage e fazer de novo, né? Antes disso, ó, só o cadastrar, deixa eu ver se está certo. Não, ele vai estar certo. O ID já vai estar lá. Beleza. Só vamos aqui no nosso application. Vamos pegar usuários. Vou pegar esse usuário também que já não está sendo mais usado. E deletar, tá? Remover. Vamos zerar nossa base de dados. Então não pode fazer isso com o cliente, tá? Você tem amor no seu contrato com o cliente, né? Não faça isso, por favor. Usuários? Isso, usuários. Isso. Esse item aí. Daí usa muito no mercado, né? Tipo na parte de carrinho, né? Local storage, sim. Isso. Aí você loga daqui por uma semana, tá lá o código. Vai abrir o inspetor de elemento, Fábio, vai lá em Applications e deleta o item usuários. Só clicar nele e apertar Delete. Agora é o seguinte, eu vou fazer um usuário de teste aqui, ó, João da Silva, tem que ter, né? Um, 2, 3, salvar. O usuário salvo com sucesso. E vamos dar uma olhada no local storage. Olha lá, o usuário já está cadastrado. Olha lá o ID. Show de bola. É isso que a gente precisa. Vou cadastrar um outro cara para ver se ele gera outro ID mesmo. Não estou acreditando. Silveira. paf@gmail.com 3, 2, 1. Vou salvar. O usuário salvo com sucesso. Ok. Olha lá. Será que o ID é diferente, hein? Ó, 15, 3, 2, 8, 1, ao final. O final já é diferente, né? Então já era. Beleza. Já temos um método que gera ID automático pra gente. Já resolvemos o nosso problema. Agora é o seguinte, pode falar. Aqui no JavaScript? Perdão. Vamos lá. Então, o que a gente tem que mudar agora é a nossa comparação. A gente já não vai mais precisar comparar o usuário completo. Cadê o nosso atualizado? Cadê? Aqui. Por exemplo, Vamos complicar tudo. Vamos. Já não está complicado, né? Quando eu, por exemplo, eu estou lá no cadastro, certo? Eu tenho lá o botão salvar. Isso. Quando eu vou no cadastro, clico no editar. Eu não tenho como o botão já atualizar também? Por exemplo, se eu clico no editar, já fica em vez do salvar, ele já muda também o botão para atualizar. A gente pode fazer isso aí. A gente vai fazer essa lógica. Pode mudar no clique lá. Na verdade é só a gente analisar. Quando o cara clicar no botão salvar, ele não vai passar o usuário pra gente. O usuário que ele está cadastrando não vai ter ID. É basicamente essa lógica. Essa lógica que a gente vai implementar. Provavelmente não hoje, por causa do tempo, mas a gente faz essa implementação. É um dos passos que a gente vai fazer. Mas vamos lá. Oi? Como é que a gente vai mudar esse cara aqui? Bom, a gente já sabe que o usuário que tem que ser atualizado está no this. Mas agora a gente tem que comparar o seguinte. Não é mais this igual a usuário na posição i. É this.id igual a usuários na posição i.id. Que agora a gente já não vai mais comparar o objeto, a gente compara os IDs. E os IDs são imutáveis, eles não mudam. Então a gente garante dessa forma que a gente está atualizando o cara certo.
A gente está atualizando o cara certo. Agora é o seguinte, pessoal. A gente atualizou aqui o vetor. Mas isso a gente pode fazer o seguinte. A gente tem que fazer duas coisas, tá? Primeiro, como o vetor está atualizado, a gente precisa atualizar o local storage novamente com esse vetor novo, tá? Então é esse processo que a gente já veio fazendo ele aqui, ó. Essa mesma coisa, ó. Atualizar o vetor no local storage. Lá no nosso cadastrar já tem, ó. Vamos até copiar esse código aí, esse trecho. Aqui, no caso, está 33 e 34 a linha. Vamos copiar essas duas aqui. O comentário também, tá? Preferência. Beleza, copiado, a gente vai colocar logo abaixo aqui da atualização, ó. Opa, aí. Formatei aqui para alinhar. Porque, ó, quando a gente faz isso aqui, depois dessa linha, o vetor vai estar atualizado. A gente precisa jogar essa atualização lá para o local storage. E é isso que a gente faz aqui. Fala, ó, local storage, toma, o vetor agora está atualizado. Porque o cara foi atualizado. A gente atualiza no vetor. Atualiza o local storage. Depois disso, a gente pode dar um break aqui, ó. Que é para ele parar a repetição. Que a gente já achou o cara, não precisa ficar mantendo a repetição. Fala, ó, parou de repetir. For, para. E aqui fora do for a gente pode dar Aliás, perdão. Antes do break, vamos dar um alerta. Falando, ó. Não, alerta não. Aqui, perdão, a gente está no modelo, né? Não pode dar alerta aqui. Nesse caso, só o break mesmo, porque aí ele volta pro controle. O controle a gente vai dar um alerta, falando, ó, cadastrou com sucesso. Então, nosso atualizar no modelo é só isso aqui mesmo. Procuramos no vetor o cara, já substituímos e atualizamos o vetor local storage. Tá certinho. E aí aqui, depois de atualizar, a gente faz um alert. Agora sim, o alert aqui. Usuário atualizado com sucesso. Beleza, agora vamos testar. Vou recarregar a página, beleza. Deixa eu só dar... tá bom. Vou pegar o João da Silva, vai lá. E vou ligar o inspetor de elementos para a gente dar uma acompanhada aqui, como está acontecendo. Vou colocar ele para baixo, beleza. Novamente, eu vou colocar source, o breakpoint eu vou deixar no if, de novo, não no for, no if. Para a gente comparar, para ver se está dando certo. Então vamos lá. João da Silva e Souza, vamos ver se vai. Então eu vou atualizar. Vamos lá. Vamos ver o que o dis é. Ó, o dis é esse objeto aqui. Agora ele tem nome, e-mail, senha e ID. Show de bola. Vamos ver usuários. Olha lá. Usuários tem dois objetos. O primeiro é o João e o segundo é o Pafúncio. Mas qual que é o usuários na posição I? Vamos dar uma olhada aqui. É só selecionar o que eu quero, ó. Eu quero ver usuários na posição I. Aí eu seleciono. Opa, foi demais. Seleciono e coloco o mouse em cima, ó lá. Deu o João. Eu quero ver o ID agora. Como que eu faço? Seleciono. Olha lá. ID, vamos ver. 1538 e no final 472. Vamos pegar isso aqui. Aí quero ver o ID, ó. Aqui tem que selecionar de novo também. Deixa eu tentar acertar aqui. Aí. 1538. Ixi, deu outro aqui. Outro ID. Ah, tem um detalhe aqui, ó. É o seguinte. O nosso atualizar, o que acontece? Exatamente, olha lá. Ó. Esse new usuário aqui ferra com a gente, né? Ferra com a gente. O que acontece? É o seguinte. Na verdade, a gente pode resolver isso aqui simples. O nosso... Simples. De uma maneira mais simples. É o seguinte, a gente não está... Na leitura do usuário, a gente lê só os campos básicos, né? A gente precisa também pegar o ID do cara. Só que o ID a gente não está registrando lá nos inputs, né? Vamos fazer um primeiro passo. Vamos colocar só mais um input lá. Só para reservar o ID. Só para ele exibir o ID. Porque aí quando a gente lê o usuário, a gente lê também o ID. A gente não estava lendo o ID. Esse é o problema. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o nosso início.html. E aqui no input, antes do nome, vou colocar aqui, ó, input type, pode ser number, não tem problema. E o ID dele, ó, o ID eu vou colocar ID, tá?
o ID é ID. Tá? Só para deixar um ID que simboliza aí o atributo. Aí, outra alteração, copiou aí? Olha lá, foi? Ah, tá. Então vamos lá. A outra coisa que a gente vai ter que mexer aqui é o seguinte. Nosso carregar usuário, cadê ele? Lá no controller, né? Aqui, ó, carregar usuário. Além de ler nome, e-mail e senha, a gente também vai passar o ID. Então, ó, document, vou colocar aqui em cima também, get element by ID. Pode ser embaixo, né? Pode, não tem problema. A ordem não. Value recebe usuário. Tá? Isso, ponto ID. Exatamente. Beleza, nosso ID está aqui. O intuito disso é o seguinte. Eu vou recarregar a tela aqui para ele liberar. Ó, se a gente olhar o nosso botão de editar agora, você pode ver que ele inclui também o ID. Ele leva o ID. E o nosso carregar usuário vai escrever aqui, ó. Tem um campo novo. Esse campo que não tem nada é o ID, tá? Então, ó, eu vou clicar no João. Ó, preencher o João com o ID, ó, 472, aquele final que a gente já era do João mesmo. E agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos o atualizar. Agora é o seguinte também. A leitura do usuário aqui, ó, vamos lá em cima, lá no nosso usuário controller. Lá no ler usuário, a gente também na hora de ler vai ter que ler o ID também, porque agora tem mais um campo. Tem mais um campo, exatamente. Então, ó, pode ser aqui embaixo, ó, usuário, ponto ID, agora é document, get element by ID, ID, ponto web. Pronto, agora que o nosso ler usuário também está incluindo ID, beleza, agora a gente pode avançar já. Então vamos dar uma olhada aqui, vou recarregar, editar o usuário, João da Silva, perfeito. Vamos recapitular. O atualizar vai ser executado, cadê ele? Aqui. Ele instancia o usuário, tudo bem, aqui eu crio um ID para ele, mas o ler usuário vai colocar o ID dele de verdade. Então, não importa o ID que eu estou gerando, ele vai descer. E atualizar. Vou dar uma olhada aqui. Vou clicar no atualizar. Eu nem mudei o nome do cara, né? Pera aí. Esqueci de mudar o nome. Vou mudar aqui, ó, para João da Silva de Souza, pelo menos. Pra gente ver a alteração. Atualizar. Olha lá. This.id 1532472. Agora sim. E o cara na posição i.id 1532472. Vamos ver o resultado? Eu posso ver o resultado da comparação também, ó. Se eu selecionar tudo aqui, ó. Qual que é o resultado? Show. Aí, agora sim. Agora sim. Vamos ver. Vou falar para ele ir para a próxima instrução, que ele vai fazer usuários na posição i, que é o João, recebe o this, que é o novo, o João atualizado. Então, ó, reparem só. Cadê? Olha lá. O João da Silva vai virar, quando aparecer, ou assim. Não? Na tabela ele não atualiza também? Na tela? Na tabela a gente tem que pedir para ele gerar de novo a tabela. É. Ó, nome, João da Silva de Souza. Então ele vai substituir. Vai realmente substituir. Beleza? Vou falar para ele para o próximo passo, ó. E agora eu vou ver como é que tá os usuários na posição I. Ó, já está atualizado. Já está o de Souza ali. E ele vai substituir lá no local storage. Perfeito. Perfeito. Vou liberar. Vou liberar. Clicar aqui, ó. Pum, libera. Usuário atualizado. Beleza? Aí depois a gente coloca para ele limpar formulário, toda aquela parte básica, né? Deixa eu inspecionar de novo que não é perfeito. Aí a gente vai ter que pedir para ele gerar a tabela de novo. Mas eu vou recarregar. Olha lá. Vamos só fazer essa atualização da tabela. É bem simples. Lá no usuário controller, depois do alerta, o alert, usuário atualizado com sucesso, vamos chamar o this.carregar tabela. This.carregar tabela. Vamos aproveitar aqui e já colocar o this.
limpar formulário, que também vai ser necessário. Limpar formulário. Então, exibe o alerta falando que a atualização deu certo, limpa o formulário e recarrega a tabela. Vamos ver se agora vai? Ó, vou testar aqui. Vou salvar, vou atualizar a página, deixa bem minimizado aqui. Agora eu vou editar o Pafuncio. Então, Pafuncio, o ID dele é esse. Eu vou já até lá no breakpoint, como a gente já viu, eu vou liberar. Eu vou clicar aqui e pronto. Ele já não vai ficar mais parando o código de novo. Então, ó, Pafuncio Silveira Fernandes. Hã? Salvar. Oh, salvar não. Aí, ó. Já é erro de usuário, né? Usuário aí, ó. Mas depois a gente faz aquela lógicazinha para ficar o mesmo botão, tá? Para não ter esse problema. Atualizar. Ok. E, ó. Tá, só. Por que não limpou? Porque eu limpar o usuário não está limpando o campo ID. Não está limpando o campo ID. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Oi? O que a gente faz, ó? Vamos lá no início.html. Cadê o input? Aqui, ó. Ao invés de type number, vamos colocar isso aqui, ó. Hidden. Só mudar, hidden. Que ele esconde. Olha lá, já não exibe o campo ID. Mas ele tá lá. Ele tá lá. O JavaScript consegue acessar. Mas o usuário não. Vamos fazer um teste aqui, ó. João Silva Souza. Fernandes. Atualizar. Olha lá. João Silva de Souza Fernandes. Agora sim. Agora tá show de bola. Tá ok. Beleza, pessoal? Tranquilos? Até agora? Então, próxima aula a gente vê. Eu vou exclusão, tá? E vamos finalizar esse nosso módulo. É a última coisa que a gente precisa fazer. Agora que a gente está com ID, fica mais fácil.